Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, Encaixotando Minha Biblioteca, uma elegia e 10 digressões, de Alberto Mangel. Um livro espetacular. Aliás, quando eu leio Alberto Mangel, e essa não é a primeira vez, sempre fica em mim uma excelente impressão. Sem dúvida alguma, um dos autores de obras não literárias, não específicas de letras, que eu mais gosto. Um livro aí que vale muito a pena e que vem num momento muito adequado aqui para a minha vida, porque eu estou passando por isso que ele narra aqui neste livro. Bom, eu vou deixar, como sempre faço, aqui na descrição do vídeo, o meu link de afiliado da Amazon para que você que se interesse por adquirir a obra, que vá lá, dê uma olhada, veja o preço e, se for o caso, que adquira através do meu link, porque assim você vai estar ajudando a manter o canal. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, aqui não é um livro literário, tá? Uma obra de literatura, não é um romance. Os textos de Alberto Mangel, que eu já li, eles têm um pouco dessa característica, né? Eles são algo híbridos. Então aqui você encontra autobiografia, você encontra um pouco de filosofia, um pouco de crítica literária, né? Porque ele faz comentários, ainda que breves, sobre alguns textos da literatura. Eu já senti um pouco isso com A Biblioteca à Noite, que é até hoje o meu preferido de Alberto Mangel. Esse aqui, por mais que eu tenha gostado, não superou. E esse aqui é bem essa cara mesmo, né, de um livro que retrata uma experiência. E a partir dessa experiência, o autor traz outras experiências e outras vivências e digressões, como ele mesmo coloca aqui, opiniões, lembranças. E tudo isso vai se encaixando aí até formar um livro que traz muita erudição. Alberto Mangel, até pelo tamanho de sua biblioteca, e já vamos falar disso, é alguém que leu muito, que conhece muito a literatura, que conhece muito os livros, e que traz isso para os seus próprios textos de forma muito natural, né? Não é aquela erudição que vem aí a propósito de complicar a vida do leitor. Existem textos, inclusive muito bons, eu não acho que seja ruim um texto assim, depende do leitor, né? Mas existem textos que o autor é um erudito, que ele faz questão de se mostrar um erudito e que ele faz questão de ser lido por outros eruditos, né? Então, se você não tem esse preparo, você vai ter dificuldade. Já não é o que acontece com Alberto Mangel, muito pelo contrário, é uma erudição que nos chega como numa conversa, sem querer falar de um púlpito para ninguém. E o que é que ele fala, o que é que ele trata aqui neste livro? Ele vai contar a sua experiência de, como o próprio título já diz, encaixotar a biblioteca. Ele que durante um bom período de sua vida viveu no interior da França, né? Uma comunidade, um local bem distante dos grandes centros, eu diria que uma comunidade rural mesmo ali, onde ele colocou ali a sua biblioteca, instalou sua biblioteca num ambiente isolado, um ambiente propício realmente para o descanso, para a reflexão, para a leitura. E ele passou muito tempo aí. Bom, de repente ele se vê aí com a necessidade de se mudar. Ele não deixa muito claro, mas parece que foi algo externo a ele. Bom, e ele vai para Nova York, né, para um apartamento em Nova York. Ele tinha uma biblioteca de 30 a 35 mil livros. Não deve ser algo nada fácil de você acomodar num apartamento. Eu tenho aqui, gente, atualmente perto aí de 1.300 livros. E eu tenho já um certo problema de acomodar meus livros, né? Eu já falei que estou passando por esse processo de encaixotar minha biblioteca. Vocês não veem porque essa parte aqui eu estou preservando como
cenário para os vídeos, né? Mas toda essa outra parte aqui da minha biblioteca, que compreende aí as obras de literatura estrangeira, ficava ali a parte de humanidades, né? Filosofia, história, sociologia, a parte de educação, religião, ciências gerais, tudo isso já foi encaixotado e em breve vocês saberão o porquê, né? Eu vou fazer um vídeo aí mostrando minha nova biblioteca e tal. Mas, enfim, com 1.300 livros eu já sinto essa dificuldade, né? Imagine alguém que tem 30 a 35 mil livros. Então é impossível de você colocar num apartamento. Então ele teve que encaixotar esses livros, guardar. Não é um encaixotar para transferir, é um encaixotar para guardar mesmo. E ele acabou deixando num galpão. Vem daí, desse ato de guardar os livros, não para retirá-los novamente, mas para deixá-los guardados por um período aí indeterminado, o subtítulo, né? Uma elegia e 10 digressões. E o tom do livro, principalmente no começo, né, que é onde está mesmo a elegia, é bem esse. A elegia é um poema, originalmente é um poema, né? Mas hoje em dia a gente fala em tom elegíaco. Textos com uma temática fúnebre, triste, melancólica, um texto em que você coloca o seu pranto ali em relação a determinado acontecimento. É gênero poético que nasceu e se desenvolveu desde a antiguidade e está aí presente, pelo menos o tom elegíaco na literatura como um todo até os nossos dias. E ele utiliza essa palavra bem com aquele sentimento que eu imagino que alguém que vai passar por um momento desse estaria experimentando, né? Ou seja, aquele tom melancólico de quem vai se despedir de uma parte de si. E todos nós que temos uma biblioteca, temos os livros como parte de nós, né? Partes de nossa vida, de nosso ser, e não deve ser nada fácil se despedir deles por tempo indeterminado. O livro, construído a partir dessa ideia de descrever, né, esse sentimento, e as 10 digressões são bem isso, né? Ele não fica o livro descrevendo, encaixotando os livros ou coisa do tipo. Não, ele conta que passou por esse processo e o livro é o sentimento dele colocado aqui. E aí ele vai buscando memórias, experiências as mais variadas com livros, com bibliotecas, com a sua própria ou outras bibliotecas, e assim o livro é construído, né? A forma como essas bibliotecas, os livros, a ideia do livro, do conhecimento, da leitura, como tudo isso se relaciona com ele próprio. E o livro é cheio de coisas interessantes, que descreve muito o que é ter uma biblioteca, né? Tem uma passagem aqui em que ele fala que existia uma parte da biblioteca dele onde os livros estavam divididos por idioma original, né, de publicação. Então, estavam ali os livros em espanhol, em francês, em inglês ou árabe, sendo este último um idioma que eu não falo nem leio. Ou seja, né, eu acho que em algum momento você que compra livros aí pelo prazer também, porque a gente não compra, e é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Quem não tem esse prazer não entende. As pessoas dizem, mas por que ter uma biblioteca se a gente pode ter tudo num Kindle ou coisa do tipo? Mas não é isso que a gente quer, né? A gente não quer ter tudo num Kindle, a gente quer ter a textura diferente das capas, do papel, a gente quer ter o tamanho diferente, o cheiro diferente. A gente quer ter isso. A gente quer ter as diferentes capas e às vezes a gente compra um livro pela capa. Eu não descarto a possibilidade de realmente um dia ver um livro aí em árabe ou qualquer outra língua que eu não leio, extremamente bonito, uma encadernação belíssima, livro de capa dura, letras douradas, coisas do tipo, e comprar pelo objeto livro, né? A paixão está muito nesse sentido. É uma paixão que está ligada, sim, ao conhecer, né? Ou seja, eu tenho muito prazer ao abrir um livro e encontrar informações que eu busco ou que eu não imaginava que existiam e adquiro através do livro.
Eu só tenho satisfação em estudar através de um livro, né? Se você me coloca para estudar só por internet, por computador, enfim, não é a mesma experiência. Mas não é só o estudo, é a contemplação do objeto. E esse estar com o objeto, o livro, ele nos leva a outro ponto, né? Ele vai falar que em determinado momento, quando ele estava ali guardando, catalogando, ele contou com uma equipe, uns amigos que foram ajudá-lo nessa tarefa de catalogar, encaixotar tudo por categorias e tal. Mas ele vai contando que a experiência de retirar o livro do seu local lá e relembrar determinada vivência com aquele livro, o momento da leitura e tudo mais, foi algo bastante significativo, né? Ou seja, esse momento de despedida foi também um momento de reencontro, de reaproximação. Algo que não acontece comigo, por exemplo, né? Porque eu estou constantemente entrando em contato com meus livros. Eu já contei aqui no meu livro, no meu vídeo, onde eu apresento minha biblioteca e falo de como que eu organizo, como que eu limpo e tal. Eu já falei que eu tenho uma rotina de limpeza, né? Eu estou sempre circulando a limpeza pelas estantes e nunca deixo de limpá-las. Então, a cada 2 meses, no máximo, eu reencontro meus livros, né? Eu estou novamente com eles na mão e folheando, limpando. Às vezes eu paro, sento, vou olhar alguma coisa, alguma anotação, relembrar o momento em que eu li. E isso não era algo presente na vida dele. E se entende, né? Porque quem tem 35 mil livros não consegue limpá-los, né? Não consegue ter uma rotina com eles mesmo. Então, obviamente, estes livros estavam ali realmente guardados na estante, esperando um dia serem abertos, e nesse momento ele pôde reencontrá-los, digamos assim. É algo que eu não quero para mim, eu jamais, embora tenha esse prazer, e você que tem uma biblioteca, você sabe que nunca estamos satisfeitos, nunca achamos que já estamos com um bom número de livros, mas eu acho que para mim, para eu manter essa relação com os livros, enfim, mantê-los limpos, que eu também não gosto de abandonar aí com a poeira em cima e tal, eu já calculei aqui que eu não posso passar dos 6 mil exemplares, senão eu não consigo mais limpá-los, não consigo mais organizar minha biblioteca. Então, jamais eu chegarei nesse número que ele tinha. Por aí você já tira esse momento de reencontro com livros que há muito tempo ele sequer tinha visto, que estavam ali perdidos nas várias estantes. Como esse momento foi interessante. Outra passagem interessante é quando ele fala do empréstimo dos livros, né? E ele diz que emprestar um livro significa incitar o roubo. E ele vai dizer que não gostava de emprestar. Quando alguém pedia, ele preferia chegar a comprar o exemplar, né, e entregar para a pessoa do que emprestar. É algo que também nós vivenciamos, né? E às vezes chegam pessoas extremamente próximas para pedir um livro emprestado e a gente fica ali naquele sentimento, né, empresta ou não, até porque eu já tive alguns momentos desagradáveis emprestando livro, já perdi livro, já voltou o livro aqui sujo de café, como eu já mostrei aqui num vídeo. A própria relação que ele faz entre o encaixotar e o desencaixotar é interessante também, né? Tem uma passagem que ele diz que se desencaixotar uma biblioteca constitui um audacioso ato de renascimento, encaixotá-la é um sepultamento preciso antes do juízo aparentemente final. Isso é belíssimo e mostra bem esse momento de elegia que ele estava vivendo ali, porque realmente ele estava sepultando a sua biblioteca, né? Ele estava se desfazendo dos seus livros, de uma vida toda aí construída, sem data para retomar, ou provavelmente sabendo que jamais retomaria. Outra coisa interessante da relação do dono de biblioteca com seus livros, muitos livros você tem pela possibilidade de ler, como um desafio a você um dia tentar lê-los, né? E eu tenho uma frase aqui sobre essa descoberta que um determinado dia vai se dar, que eu acho bem interessante. Ele diz que eu sabia que naquele espaço familiar entre as capas
teria à noite em minhas mãos um volume do Dr. Johnson ou de Voltaire que eu nunca abrira e descobriria uma frase que por séculos aguardava por mim. O meu sentimento com os livros e o fato de eu querer ter uma grande biblioteca é bem isso, porque me angustia o fato de imaginar que determinada frase está aguardando por mim e eu não vou entrar em contato com ela, né? Saber que alguém disse alguma coisa importante que eu não tenho aqui à disposição para consultar quando eu precise, ou enfim, quando aquela coisa simplesmente se ofereça a mim como uma epifania. Isso me angustia, é por isso que eu sempre estou comprando livros, sempre estou adquirindo. Compro mais do que eu leio, né, numa velocidade maior do que a que eu leio, claro. Um dia vou parar, como eu já disse, né, mas enquanto eu não chegar no mínimo que eu acho que é o suficiente aí para ter já basicamente pelo menos o mínimo daquilo que foi escrito e que está aguardando para que eu leia, eu não pararei. Uma outra coisa interessante é quando ele fala que desconfia dos programas de incentivo à leitura, né? E ele está falando isso lá no Canadá, né? Ou seja, país de primeiro mundo e tudo, mas, enfim, é indiferente, né, gente? A ideia que as pessoas têm do incentivo à leitura é algo que ele contesta e eu também. Ele vai dizer que as pessoas veem isso muito mais pelo lado publicitário. Coloca um artista ali com o livro aberto. Isso não influencia ninguém a ler. É a mesma coisa de você colocar para mim um artista surfando. Eu não vou ter vontade de surfar por isso. Eu posso ter vontade de surfar por outra coisa, mas não porque eu vi o artista surfando, ou porque eu vi o artista fumando, ou bebendo, ou pulando de paraquedas. Então, da mesma forma, simplesmente colocar um ator do momento, uma atriz do momento, uma cantora para falar sobre livro ou para abrir um livro ali e fingir que está lendo. Quem conhece a publicidade já meio que espera certas cenas e tudo. Então é uma coisa que dificilmente vai fazer você, nossa, vou começar a ler por causa disso. Não existe. Ele vai falar, isso sim eu acredito, naquela questão do exemplo, né? Às vezes a experiência de um amigo, um pai, um professor, um bibliotecário, obviamente emocionados com a leitura de determinada página, pode inspirar, se não a imitação imediata, ao menos a curiosidade. E é um pouco do que aconteceu comigo, né? Eu já falei aqui em algum vídeo, que eu tive poucos leitores na família, né? Eu sou basicamente um dos poucos que leem no meu círculo familiar, mas eu via minha avó lendo, né? Minha avó lia romance de banca, né? E vê-la ler e ter essa vivência, e ter minha avó que só estudou 3 anos, né, gente? Ter essa vivência com o livro, isso me causava uma curiosidade, por mais que naquele momento eu não fosse buscar. A minha descoberta do livro veio posteriormente. Mas eu sabia que o livro poderia ser interessante, que o livro poderia ser um passatempo, que o livro poderia trazer novas experiências, porque eu via aquilo acontecendo com ela. Mais na frente, quando eu já estava ali iniciando minha trajetória de leitura, isso se deu depois que eu descobri uma adaptação dos Miseráveis, e li aquele livro e me apaixonei, e comecei a ir atrás de obras literárias. Quando eu fui vendo professores, eu tinha uma amiga também na escola que sempre estava com livro e tal, essas experiências, ver que o livro é significativo para algumas pessoas, isso foi me causando uma curiosidade. E ter entrado em contato também ali no começo com os livros certos também foi bacana. Talvez se eu tivesse lido livros chatos ou coisa do tipo, talvez eu não tivesse ido adiante. Então tudo isso facilitou, mas nenhum programa de leitura, de incentivo à leitura nunca me chamou a atenção, e eu concordo aqui totalmente com ele. E Alberto Mangel segue aqui no seu livro, nas suas 10 digressões em parte, tá, gente? Porque por mais que ele vá tratar de outra coisa, mas sempre está relacionada a livros, a experiências de leitura, e ele sempre traz novamente para a sua realidade. Ou seja, o livro todo não é falando do encaixotamento da biblioteca,
realmente é composto de digressões, mas digressões que têm a ver com os livros, com experiências de leitura, com experiências com bibliotecas, e tudo isso é muito enriquecedor e, claro, torna o livro bem mais interessante do que se ele estivesse aqui descrevendo o ato de encaixotar os livros. Talvez até o título passe uma imagem não verdadeira da obra, né? Talvez uma pessoa que nunca leu Alberto Mangue ou, enfim, não conheça nada da obra, ao ler este título, não se sinta tão interessada assim, né? Ué, mas para que eu vou ler isso aqui? Mas, na verdade, aqui nós temos a opinião e todo o sentimento de alguém que soube aproveitar o melhor dos seus livros, né? E que até hoje traz aí, por mais que seus livros estejam distantes, que traz os bons efeitos que esses livros tiveram em sua vida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário, dizendo se já leram, se pretendem ler. Eu aconselho, vale muito a pena ler. Aliás, Alberto Mangel vale muito a pena. Eu não tenho aqui a Biblioteca à Noite para mostrar para vocês, porque está na parte que já foi encaixotada. Mas vale muito a pena, inclusive eu até aconselharia a começar por ele, porque é fantástico também. E, enfim, né, deixem aí seu comentário, porque, como eu sempre digo, a participação de vocês é muito importante para este canal. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.